uma vez, seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. De já eu convido para você curtir o nosso canal, curtir o nosso vídeo, acessar aí o nosso vídeo que está disponível gratuitamente, né? Que você possa estar apreciando a bibliologia, as curiosidades bíblicas, você acessar a nossa playlist lá que está resposta apologética 1, resposta apologética 2, vai ter alguns vídeos lá, quem sabe vai satisfazer a sua curiosidade e responder também aqueles anseios ao qual você tem dentro da teologia, né? E as curiosidades que está dentro da Bíblia Sagrada. Hoje eu quero fazer um vídeo, também estive gravando um vídeo aí de introdução à Teologia Sistemática 1 e também o segundo vídeo, introdução à Teologia Sistemática 2. Convido você também para estar acessando, é rápido. É só mais a demonstração que é a teologia sistemática, né? Não tem muito aprofundamento, né? Mas a gente pode estar aprofundando em outros vídeos que a gente vai estar gravando. E hoje eu quero falar sobre uma temática, né, que não vem de já, não? Então, para resolver a briga, mas para dar continuidade ao colóquio, não é nenhuma briga, vamos tentar aqui corrigir mais ao colóquio, né? É um debate, né, que vem no decorrer da história desde o século XVI da Reforma Protestante. Então, a temática vai ser essa que a gente vai trabalhar: calvinismo versus arminianismo. Eu não vou aprofundar, vou deixar isso para aprofundar, que for trabalhar uma teologia lá, somente a teologia desses dois aí, né? Dessas duas teologias, uma teologia calvinista, a teologia arminiana, né? Ou teologia reformada, não é isso? Como se diz aí nos ramos teológicos. Então, nós só vamos dando aqui uma questão de umas definições etimológicas, falando, né, quem é quem, essas escolas. Então, são duas escolas, né, são dois sistemas. Quando a gente fala, são dois sistemas. O calvinismo é uma escola teológica, o arminianismo é outra escola teológica também. É um sistema teológico, uma escola teológica, né, são correntes teológicas, interpretações teológicas, que vêm de determinado indivíduo. Então, calvinismo versus arminianismo. Qual dos dois sistemas teológicos estão corretos? Qual dos dois sistemas teológicos estão corretos? Então, o calvinismo e o arminianismo. Vamos colocar lá, né? O calvinismo e o arminianismo são dois sistemas teológicos que tentam explicar a relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana em relação à salvação. O calvinismo recebeu esse nome por causa de João Calvino, teólogo francês que viveu em 1509 a 1564. O arminianismo recebeu esse nome por causa de Jacobus Arminius, teólogo holandês que viveu em 1560 a 1609. Eu vou falar sobre, dar uma aula de história do cristianismo, principalmente da Reforma Protestante. Eu vou falar sobre o famoso do século XVII, né, o Sínodo de Dort. E lá eu vou estar explicando melhor sobre a questão da ordem salute, a ordem da salvação, ok? Então vou dar uma trabalhada lá, só mais para falar sobre essas questões aqui. Então, ambos os sistemas podem ser resumidos com 5 pontos. O calvinismo sustenta a depravação total do homem, enquanto que o arminianismo sustenta a depravação, vamos dizer, parcial, né? Uma depravação tipo depravação parcial. A doutrina calvinista da depravação total afirma que cada aspecto da humanidade é corrompida pelo pecado. Sendo assim, os seres humanos são incapazes de se aproximarem de Deus por sua própria vontade. Dentro da depravação parcial, vamos colocar dessa maneira, dentro do arminianismo, afirma que todos os aspectos da humanidade são contaminados pelo pecado, mas não ao ponto de incapacitar os seres humanos de colocar a fé em Deus por vontade própria. Nota: o arminianismo clássico rejeita a depravação. O arminianismo clássico rejeita, né? Vamos dizer, o arminianismo clássico rejeita a depravação parcial e mantém uma visão muito próxima da depravação total calvinista, embora a extensão e o significado dessa depravação seja debatido nos círculos arminianos. Vamos colocar para não entrar em uma contradição. Nós temos o arminianismo clássico, como nós temos o chamado arminianismo wesleyano, de John Wesley,
que é o arminianismo da Assembleia de Deus, é o arminianismo wesleyano. É o arminianismo wesleyano. Então, vamos tentar agora pensar também agora. Embora a extensão e o significado dessa depravação, a depravação total, a queda do homem, né? Quando o homem pecou, ele tornou totalmente depravado, sem poder, se tornou morto, sem nenhuma, vamos dizer, ele perdeu o livre-arbítrio, não tem força para voltar para Deus. Não vou aprofundar, deixar para a soteriologia para pensar mais. Só vou colocar o que é os dois sistemas, o que eles defendem. Depois quero fazer um comentário em outras disciplinas, em outros vídeos, ao qual vou gravar pela frente. Em geral, os arminianos acreditam que há um estado intermediário entre a depravação total e a salvação. Entre a depravação total e a salvação. Nesse estado, tomando por si pela graça preveniente, né? O pecador está sendo atraído para Cristo e tem a habilidade dada por Deus de escolher a salvação. Existe uma graça preveniente. Ele está depravado, mas existe uma graça que vem auxiliar, vem conduzir ele para que ele possa voltar para Deus. Vamos colocar agora sobre a questão dos pontos calvinistas aqui. O calvinismo defende a eleição incondicional, enquanto que o arminianismo defende a eleição condicional. A eleição incondicional, defendida pelo calvinismo, afirma que Deus elege pessoas para a salvação baseada inteiramente em sua vontade e não em nada inerente digno da pessoa. Isso é dentro do calvinismo, não precisa do ser humano, Deus escolhe, elege. A eleição condicional arminiana afirma que Deus elege pessoas para a salvação baseada em sua presciência de quem crê em Cristo para a salvação. O calvinismo defende a expiação também limitada e o arminianismo defende a expiação ilimitada. Esses dos 5 pontos é o mais polêmico. A expiação limitada é a crença de que Jesus morreu apenas pelos eleitos. A expiação ilimitada é a crença de que Jesus morreu por todos, mas que sua morte não tem efeito enquanto a pessoa não crê. É o arminianismo. O calvinismo defende a graça irresistível, enquanto que o arminianismo diz que um indivíduo pode resistir à graça de Deus. A graça irresistível defende que quando Deus chama alguém para a salvação, essa pessoa inevitavelmente virá para a salvação. A graça irresistível afirma que Deus chama a todos para a salvação, mas muitas pessoas resistem e rejeitam esse chamado. O calvinismo defende a depravação dos santos, a perseverança dos santos, enquanto que o arminianismo defende a salvação condicional. A perseverança dos santos se refere ao conceito de que a pessoa que é eleita por Deus irá perseverar em fé e nunca negará Cristo ou se desviará dele. A salvação condicional é a visão de que um crente em Cristo pode por seu livre-arbítrio se desviar de Cristo e assim perder a salvação. Observação: muitos arminianos negam a salvação condicional e, em vez disso, também adotam a segurança eterna. São muito dentro da escola arminiana. Portanto, nesse debate entre calvinista e arminiano, quem está correto? É interessante notar que na diversidade do corpo de Cristo há toda sorte de mistura de calvinista e arminiano. Há quem apoie os 5 pontos do calvinismo, 5 pontos do arminianismo, e ao mesmo tempo há quem apoie apenas 3 pontos do calvinismo, ou 2 pontos do arminianismo. Muitos crentes chegam a um tipo de mistura das duas visões. No final, é nossa visão que os dois sistemas falham por tentar explicar o inexplicável. Os seres humanos são incapazes de compreender totalmente um conceito como este. Sim, Deus é absolutamente soberano e de tudo sabe. Sim, os seres humanos são chamados a fazer uma decisão genuína, a colocar sua fé em Cristo para a salvação, e esses dois fatos parecem contraditórios para nós, mas na mente de Deus fazem completo sentido, completo sentido. Aqui está já só para fazer uma reflexão entre a questão o que é o calvinismo. Vamos colocar o que é o calvinismo, sem nenhum preconceito teológico. O que é o calvinismo? É um sistema teológico. O calvinismo é o quê? É um sistema teológico e doutrinário. O que é o calvinismo? É um sistema teológico e doutrinário. O que é o arminianismo? É um sistema teológico e doutrinário. João Calvino é um herege? Não. João Calvino não é herege, não. João Calvino é um teólogo conservador, foi um grande hermeneuta, um grande exegeta da Bíblia Sagrada, devemos a ele grandes
grandes importância da teologia ao qual ele pôde trabalhar no decorrer da história do cristianismo. Então, o que é o calvinismo? É um sistema teológico e doutrinário. O que é o arminianismo? É um sistema teológico e doutrinário. Então, tem pontos que nós não aceitamos, mas tem pontos que nós aceitamos. Tem como fazer um equilíbrio, né, entre ideia de Calvino e ideia de Armínio, né, para se trabalhar. Mas e diante da lei da não contradição? Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo, né? Ou você é calvinista ou você é arminiano, não. Mas tem como extrair muitas coisas importantes e temos como ferramenta para se pensar teologicamente. Então, eu convido você para acessar o nosso canal Teologia Aprenda Mais. Isso aqui só foi mais uma provocação. Vou fazer outros vídeos mais aprofundados acerca sobre cada ponto e vou explicar cada ponto o seu significado. Obrigado, shalom, a paz do Senhor.